Então eu não vou começar, eu vou diretamente ao tema e não obrigado, como a gente normalmente é suposto fazer. Tanto mais quero obrigado a falar, né? Como disse o reitor e como fez-me entender também a pessoa Castiano que me convidou a estar aqui presente. Então eu vou fazer uma reflexão em volta de Eduardo Mondlane, não que eu saiba muito ou mais de qualquer um sobre esta personagem da nossa história política, não só presente e futura, mas também do passado, começando da maneira seguinte. Quando o Muro de Berlim caiu, um politólogo americano de origem chinesa, do cujo nome fomos nos habituando, chamava-se Francis Fukuyama, falou do fim da história. E o fim da história queria dizer fim de alternativas políticas, sociais e económicas ao neoliberalismo, que estava praticamente a ganhar espaço e curso e que tinha derrotado na oposição ideológica o Bloco Socialista. Mas também significava o fim dos nacionalismos. Os grandes nacionalismos são do século XIX. As principais nações europeias fizeram a sua aparição no espaço no século XIX e foi em volta do nacionalismo europeu e da fragmentação de África, que também coincide com o século XIX, que emergiram os nossos nacionalismos em África. E é em volta destes nacionalismos que emerge para Moçambique a figura de Eduardo Mondlane. Os nacionalismos acabaram depois da Segunda Guerra Mundial, sancionava-se assim o aspecto violento que elas representaram. Os nacionalismos africanos foram anti-violência, mas em algumas vezes tiveram que usar da violência para acabar com uma violência ainda maior que o colonialismo representava. Com o fim dos nacionalismos, abateram-se muitas estátuas. Ceausescu na Roménia, Tito na Iugoslávia, a velha estátua criada desde a primeira parte do século XX de Lenin também caiu, e no continente africano, paulatinamente, figuras insígnes foram perdendo o seu estatuto. Não vale a pena invocar Saddam Hussein ou Gaddafi, mas até figuras menos aparecentes, mas mais fundamentais. Não falo de Maputo, falo de Lumumba. Não falo de Senghor, falo de Nkrumah. Também essas figuras foram perdendo um bocadinho o seu pedestral. Isso me leva a uma questão fundamental. Se os nacionalismos caíram, se as figuras nacionalistas perderam o pedestral, que sentido pode ter para nós decretarmos 2019 e 2020 anos de Eduardo Mondlane, cujo nome nós associamos ao nacionalismo? Não seremos a ter uma posição anacrónica em relação à história? Faz algum sentido que em 2019, época pós-nacionalista, nós celebramos um pré-nacionalista? Uma vez mais, não será um anacronismo histórico que estamos a tentar realizar e celebrar no contexto moçambicano? No passado, quando a gente vai aos livros de história, as primeiras grandes figuras públicas chamavam-se de evergetas. Evergeta era, na época grega e na época romana, aqueles homens que construíam as fontanas, construíam os poços de água, construíam os espaços públicos, e como maneira de agradecer-lhes e reconhecer o que fizeram pela comunidade a que pertenciam, eram pessoas que eram celebradas. Com o invento do cristianismo, nós passamos a celebrar os santos. Os santos eram exemplos a imitar. Pensem em Francisco de Assis, que espolha-se da grandeza da sua família para, como exemplo, solidarizar-se com aqueles que viviam e aceitavam a pobreza. A partir do século XVIII, com o Iluminismo e a Revolução Francesa,
Os franceses despolharam os panteões dos grandes heróis do passado, dos santos do cristianismo, e fizeram emergir a figura, vamos chamar assim, dos deuses terrestres. Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert começaram a ter espaço no panteão francês. O século XIX fez emergir uma nova figura. Inventaram-se as biografias. A mais famosa das quais foi de Leibniz, que, convidado por um mercante de Veneza, fez uma biografia que serviu de modelo. De tal maneira que, quando se pedia a alguém para fazer a biografia, mandava-se o exemplar de Leibniz para que ele se inspirasse nele. A segunda metade do século XX celebra Ronaldos, Messis, Madonas, celebra jogadores de futebol, os Spielbergs no cinema, o Jordan no basquete, todos eles famosos, mas ao mesmo tempo, para utilizar o jergo moçambicano, endinheirados. Mondlane foi um nacionalista, estamos numa época pós-nacional ou pós-nacionalista. Anacronismo ou não? Mondlane não foi muito famoso na época dele. Temos alguns traços de reconhecimento quando Martin Luther King é convidado para uma grande conferência dos metodistas, dos presbiterianos, depois de ter sido morto. A pessoa que foi chamada para substituí-lo foi um jovem universitário chamado Eduardo Mondlane, que não chega a pronunciar a sua conferência porque, entretanto, também ele é assassinado. E quem vai fazer a famosa conferência vai ser Oliver Tambo. É o único traço de fama, para além da sua presença numa universidade, para além da sua presença nas Nações Unidas, finalmente vamos ser honestos, com um significado muito parco. O funcionário das Nações Unidas é um funcionário, na altura tem uma certa importância, mas não temos que fazer do funcionário das Nações Unidas uma coisa extraordinária. Ser professor universitário, até eu sou. Vocês veem que é um lugar com um certo prestígio, mas não aquela fama extraordinária que muitas vezes a gente pretende se lhe prestar. Então, o que me preocupa, que me leva a pensar ou a interrogar, é por que então celebrar Eduardo Mondlane? Por que trazermos Eduardo Mondlane para celebrações universitárias e nacionais durante 2 anos consecutivos? É que me parece que, se eu tivesse que dar uma resposta positiva, é que a história, mais do que uma concatenação de fatos do passado, ela tem a ver com as nossas projeções futuras. Quando a gente vai ao livro de história, os professores muitas vezes começam a ensinar-nos o que foi. E esquecem-se de dizer aos miúdos nas escolas que nós dizemos o que foi em função do que queremos que seja. Em função dos nossos sonhos, das nossas perspectivas, daquilo que o reitor chamou nossas utopias, que nós voltamos para o passado, organizamos dados do passado não ultrapassados e fazemos-los uma mobilização para que elas deem significação e suporte à nossa aventura em relação ao futuro. A história, mais do que o passado, tem a ver com o futuro. A história, mais do que respostas a perguntas de ontem, ela pretende ser respostas a perguntas que nos pomos hoje em função do que queremos construir amanhã. Talvez isso seja de natureza dar um suporte teórico válido à celebração que estamos a realizar e à mobilização que queremos fazer de Mondlane. Mas isso é a condição a que Eduardo Mondlane, a personagem intelectual, humana e política que ele foi, seja suscetível de ser mobilizado para dar respostas ao que nós, não Eduardo Mondlane, na sua época, no seu tempo, projetamos para o futuro de Moçambique. Há um filósofo
trinacional, nascido em Portugal, com um percurso na Espanha, que mora em Roterdão, chama-se Erasmo de Roterdão, que no dia do seu enterro, o bispo que estava presente disse o seguinte: aqui jaz Spinoza, cuspam-lhe em cima. E as pessoas todas começaram a cuspir em cima de Spinoza. Um século mais tarde, no mesmo lugar, um outro bispo disse: nunca Deus tinha sido visto de tão perto como daquela tumba de Spinoza. Por que isto? Porque a gente pensa na nossa história moçambicana recente, Eduardo Mondlane foi um ilustre desconhecido, ou melhor, a figura dele foi ofuscada. Talvez pela dimensão enorme que Samora Machel teve, talvez pelo significado que se lhe deu logo depois da Primeira República, mas os nossos jovens, nós, conhecemos muito mais Samora Machel e os que vieram depois, de quanto nós saibamos em volta de Eduardo Mondlane. O que nós sabemos dele, para além daquilo que o Chitango nos ensinou no Filho do Chefe, escrito com André Cler, para além daqueles pequenos mitos que a Primeira República nos deu, fundador da Frelimo, pai da Unidade Nacional, assassinado, hoje sabemos que não sabemos onde nem como. Para além deste livro, que talvez é o primeiro da historiografia política moçambicana, Lutar por Moçambique, no fundo nós sabemos muito pouco de Eduardo Mondlane. Porque Eduardo Mondlane foi ignorado durante 50 anos e repentinamente é reconvocado para o nosso debate nacional. Porque Eduardo Mondlane foi simplesmente pintado com alguns tons elucidativos e de repente parece uma figura suscetível de trazer respostas à dinâmica política que nós vivemos hoje. Eu decidi responder a isto, foi o que o Castiano me pediu, lançando hipóteses de trabalho. A primeira hipótese eu chamei uma hipótese sociológica. Há pouco tempo atrás esteve aqui um historiador e antropólogo brasileiro da Universidade Federal da Bahia, Lívio Sansone, que tem estado a trabalhar muito sobre a vida e o percurso humano e intelectual de Eduardo Mondlane. E ele diz o seguinte: ele diz que uma das características fundamentais de Eduardo Mondlane foi pautar pelo diálogo. Estavam nesse encontro em que ele fez a apresentação dele, Hélder Martins, o primeiro branco que fora já membro do Denamo e entrou como primeiro banco na Frelimo, esteve lá o Oscar Monteiro e os dois caíram de acordo sobre o facto que talvez a característica principal que eles encontraram em Eduardo Mondlane era o fato do diálogo. Era o fato que as decisões políticas que tinham que nortear o movimento de libertação ao qual ele participou a fundar fosse o consenso. Um dos principais filósofos africanos contemporâneos, Bidima, diz que o grande problema das nossas constituições é que elas pautam por uma concorrência de partidos a fim de governação. E elas omitem um dos aspectos fundamentais para a vida coletiva de uma sociedade, que é a dimensão do consenso. Quem diz dialogar, quem diz pautar pela palavra, significa postular o consenso como o ingrediente fundamental para a criação de relações políticas numa comunidade que quer viver pacificamente juntos. Então, a minha primeira hipótese, que eu chamei de sociológica, é que talvez Eduardo Mondlane seja pertinente hoje, porque uma das coisas que mais nos faltam na sociedade moçambicana de hoje é a dimensão não de um diálogo de surdos ou de um monólogo feito no mesmo espaço geográfico ou político que se chama o Parlamento, se quisermos, mas de um diálogo que faça do acordo entre as partes, o que chamamos o consenso, o ponto de partida da construção de um espaço político de convivência pacífica. Moçambique conheceu 3 consensos na sua história.
O primeiro consenso foi que tínhamos de ser independentes. E a fundação da Frelimo significou isso, o consenso pela independência. Moçambique conheceu um segundo consenso na década de 90, quando Moçambique estava completamente ofuscado pela guerra. O segundo consenso foi a paz. Moçambique conhece hoje um terceiro consenso, é a falta da justiça. Estamos todos, de uma maneira indiscriminada, cada um no seu lugar, a dizer que a nossa justiça não funciona, ou que então a nossa sociedade não é suficientemente justa. Mondlane participou no primeiro dos grandes consensos, a mobilizar esforços diferentes para que a moçambicanidade, através da independência política, fosse atingida. Então a minha primeira hipótese é que a pertinência de Mondlane reside no fato que, mais do que nunca, a nossa sociedade, o nosso Moçambique, a nossa moçambicanidade e a nossa democracia têm necessidade e, ao mesmo tempo, déficit de consenso. A minha segunda hipótese eu chamei de hipótese histórica. Esta hipótese histórica tem a ver com a dimensão da unidade. A nossa história nos ensina e nos tem ensinado que se alguma coisa Eduardo Mondlane trouxe de fundamental para Moçambique, para a moçambicanidade, foi sair-se das pertenças cosmogónicas, parcas e pequenas, para podermos alinhar numa cosmovisão mais geral, que era aquele espaço delimitado pelos portugueses com os europeus, que nós chamamos Moçambique. Tratava-se de um espaço improvável. Os macondes, os macuas, as pessoas que viviam no Denamo, no Manu ou no Mali, não tinham nenhuma possibilidade, nem por educação, nem por conhecimento, de pensar em Moçambique como espaço político. Aquilo que Mondlane propôs era um espaço improvável. Os indivíduos que estavam com eles não estavam à altura de entender que o único espaço geopolítico no qual as independências políticas africanas tinham que se realizar era aquele espaço de Berlim que saía da colonização. Não se tratava de assumi-lo porque saísse de Berlim, tratava-se de assumi-lo como o único espaço que poderia permitir um caminhamento coerente, sem violência, unificado, como diria Kwame Nkrumah, a todas as virilidades neocoloniais que já se prospeitavam. E Mondlane aprendeu isto como funcionário das Nações Unidas, com o golpe de 61 no Congo, com as intervenções militares nas quais ele testemunhou diretamente, com as guerras nos Camarões, com o conflito de Biafra na Nigéria. O pouco que nós sabemos de Mondlane leva-nos a ser partícipe e observador atento a estas veleidades neocoloniais que o continente começa a subir antes mesmo da Frelimo se constituir e que vão ser as primeiras fragmentações do nosso continente. Por isso, eu queria pensar que a minha hipótese histórica, aquilo que faz com que Mondlane seja pertinente hoje, é a dimensão da unidade. E quero pensar isto com força de duas maneiras diferentes. Primeiro, que nós continuamos a cantar unidade e fazemos muito para que ela não seja um facto. E que o perigo de mantermos a unidade política daquele espaço geopolítico que chamamos Moçambique estão sempre mais metidos à prova e a perigo. Até metidos à prova e a perigo com a maneira como nós legislamos. Agora vamos ter que escolher governadores, sem que nós saibamos exatamente o que vão ser os governadores e o que vão fazer. Agora estamos com conflitos em Cabo Delgado, ao mesmo tempo que as riquezas e o descobrimento de recursos aumenta. O perigo da fragmentação por nós próprios ou por veleidades externas é uma realidade que, mesmo que queiramos, não podemos ignorar. Então, o esforço de unidade de 62 hoje continua a gritar com a mesma voz e firmeza. Não em relação aos mesmos protagonistas, não em relação à mesma conjuntura política, mas em relação aos desafios
de um lado, etnocentrados e do outro lado, mundializados. Lutar por Moçambique e lutar pela unidade moçambicana vai significar resistir a veleidades micro ao nosso espaço interno e macro ligados aos grandes conjuntos internacionais que vão criando. Eu estava a pensar numa anedota contada por um primeiro-ministro canadiano há muitos anos atrás. E ele dizia o seguinte: dormir com os Estados Unidos é dormir com o elefante. Quando ele vira-te à noite durante o sono, ele esmaga-te. O nosso elefante, aqui perto, chama-se África do Sul. Dormir com a África do Sul para países pequenos como os nossos é dormir com o elefante. Quando ele vira à noite, esmaga-te. A nossa economia tem provas suficientes para isso. Mas atenção, é que dormir sem a África do Sul é permitir que sejamos esmagados pelos americanos, pelos europeus e pelos chineses. Então com quem temos que dormir? Eduardo Mondlane respondia a isso com cosmopolitismo. O nacionalismo que ele praticou, dizia o professor Lívio Sansone, era um nacionalismo cosmopolita. Quer dizer, pensar na independência de Moçambique sem necessariamente fecharmos-nos a uma espécie de cosmocentrismo sem janelas que respirem na relação com os outros. Talvez o elefante menos pesado que temos e talvez mais interessado na unidade de Moçambique ainda seja o elefante do lado que se chama África do Sul. Esta é uma hipótese que eu começo a desenvolver e começo a perguntar-me, eu não sei, não queria entrar nisto, mas vou detalhar só em um minuto. Nós fomos colonizados por Portugal. Portugal é uma pequenina coisa no meio da Europa, não é? Uma coisa periférica que está ali no fundo da Espanha. Vocês conhecem Portugal todos, não é? Só que Portugal, aquela coisinha foi capaz de nos colonizar. Hoje, Portugal está ligado a mais de 27 países. Chamam a Comunidade Europeia. A União Europeia. Se nós não conseguimos resistir a Portugal, como é que vamos conseguir resistir à União de 28 países? Como é que vamos conseguir resistir aos milhões de chineses? Como vamos conseguir resistir aos americanos que vêm junto aos canadianos e aos mexicanos? Lutar por Moçambique talvez seja lutar por uma moçambicanidade antropológica não necessariamente geopoliticamente fingida. Não vou dizer mais, vou deixar que cada um pense nisto. Talvez a gente tenha que pensar num nacionalismo cosmopolita, de janelas abertas. Pensarmos que não poderemos resistir no mundo global e dos grandes blocos sozinhos, mas temos que nos ligar a outros. E de todos os outros, os que estão mais interessados na unidade de Moçambique, na integridade de Moçambique, no trabalho em Moçambique, são aqueles que estão perto de nós. Apesar de serem eles mesmos os elefantes. Machel dizia que os boers pretos vão ser pior que os boers brancos. Apesar de termos que ter reservas e reticências, talvez em termos de pensamento, o nosso potencial aliado seja o nosso aliado do lado. E aí vale a pena revisitar Mondlane, nos anos em que ele passa na África do Sul. Talvez valha a pena visitar Mondlane na transição por Lisboa, mas na sua visão quando é estudante e quando faz a tese de mestrado nos Estados Unidos. Vamos ter tempo de pensar e discutir nisto. O que é que seria um nacionalismo cosmopolita? Terceiro elemento, a minha hipótese, eu chamei hipótese epistemológica. Neste momento, está a decorrer uma exposição no Museu Nacional de Arte. É a primeira exposição em que os curadores, em vez de exporem os quadros de uma maneira cronológica, Noémia de Souza, praticamente refigurada por Malangatana, Luís Bernardo Anguana, com figuras
dos artistas da época, eles tentam criar uma exposição temática. O que me surpreendeu é que a entrada da exposição tem uma frase, e essa frase é tirada da página 67 de Lutar por Moçambique. Diz o seguinte: os portugueses querem negociar nos seus termos. Nós queremos negociar nos nossos termos. A ideia de Mondlane no Lutar por Moçambique não é simplesmente que temos que lutar por Moçambique. Nós temos que entrar em diálogo com outros. Nós temos em face de nós uma colonização e um colonialismo. E esta colonização, este colonialismo, quer nos impor os termos de negociação. A resposta que Mondlane dá é que nós não vamos à mesa com eles para discutir nos termos que eles nos põem, mas nós queremos impor os nossos próprios termos. Este tema, para quem pratica a filosofia, é fundamental, porque desde há 4 ou 5 anos a esta parte, um grande movimento de filosofia africana tem se manifestado a fazer de uma descolonização epistemológica. Um grande movimento que condensou-se no ano passado com a publicação de um livro em Dakar, que é O Amanhã da África, em que mete juntos mais de 32 filósofos, tenta pensar que os africanos têm que deixar de pensar de maneira epistemológica a partir das bases do iluminismo europeu, mas eles têm que criar uma estrutura de reflexão que parta de baixo para cima. E eles chamaram esse movimento de reflexão o movimento intelectual Bandung. Por que Bandung? Vocês recordam-se todos que Bandung, na Indonésia, foi o lugar onde reuniram-se os não alinhados na década de 50. E era a primeira vez que pessoas fora da Europa se encontravam sem Europa e faziam da Europa não o sujeito da discussão, mas um simples objeto de diálogo. Hoje, a ruptura epistemológica que se postula é que nós temos que deixar de ver na Europa o sujeito principal do nosso diálogo entre nós e com o mundo, mas começarmos a pensar o mundo a partir de nós. Nesse sentido, a posição de Mondlane me parece estar muito alinhada e muito adequada com aquilo que era ou aquilo que é a ruptura epistemológica que se pretende e que se postula. A penúltima proposta, hipótese, eu chamo política. Comecei com uma sociológica, uma histórica, uma epistemológica, agora vou a uma proposta ou uma hipótese política. Eu meti entre parênteses aqui no meu pequeno papel, futurológica. E ela corresponde ao título da obra de Eduardo Mondlane e talvez da razão pela qual fui convidado hoje aqui. Lutar por Moçambique. Lutar por Moçambique na nossa conjuntura, nas nossas circunstâncias, com os nossos meios, que não são nem os meios, nem as conjunturas, nem as circunstâncias de 62, mas são os meios, as conjunturas e as circunstâncias de 2019. Nós, em 1992, entramos numa autoestrada. E quando chegamos à rotunda, estava escrito em qualquer lugar democracia. Foi o que nós assinamos em Roma e nos metemos na Constituição da Segunda República. Só que nós enganamos-nos. Em vez de virarmos à direita, onde estava escrito democracia, viramos em direção ao egoísmo, ao individualismo. As corrupções que conhecemos são um simples colorário. Agora trata-se de fazer marcha atrás e tentarmos pensar como encanalarmos a nossa marcha em dimensão aquilo que nós mesmos decidimos que fosse a nossa visão de futuro. Nós, em 92, decidimos que íamos fazer da palavra, do diálogo e do consenso o único instrumento do nosso consenso político. Entretanto, a violência foi e é permanente, violência das instituições, violência política no nosso meio. Mas o que nós queremos de facto, o que nós quisemos em 92 e que parecemos querer hoje, é encanalarmos em direção
a um caminho de consenso, de diálogo, da paz e da democracia, e não da violência do ter, não a violência do egoísmo, não a violência do individualismo. É nesta conjuntura que me parece que podemos associar à hipótese política uma hipótese filosófica. E vou parar por aqui. Há anos atrás, um sociólogo inglês, Giddens, fez-se conhecer no mundo em plena Guerra Fria como a proposta que ele chamou de terceira via. A terceira via era a via mediana entre a via socialista ou comunista que tinha na cabeça a União Soviética e a via capitalista que tinha os Estados Unidos na cabeça. Eu tenho vindo a pensar, e esta é a minha reflexão para hoje, que talvez Mondlane, que não conheceu a Primeira República, que pautou pela via marxista, que não conheceu a Segunda República, que pautou pela via ultraliberal, possa ser o patrono de uma terceira via moçambicana. Não uma via de Giddens e Tony Blair entre marxismo e capitalismo, mas uma terceira via que seria a síntese entre os valores positivos da Primeira República e os valores positivos da Segunda República. Me parece que quando a gente olha para Mondlane, o que temos a dizer é que os valores de unidade, que foi o elo marcante da Primeira República, do trabalho, da comunidade, da solidariedade, se olharmos para os valores da Segunda República, que é a livre iniciativa e o diálogo, estes valores positivos da Primeira República e da Segunda República são suscetíveis de ser mobilizados e elas configuram-se e se parecem naquilo que eu penso entender da figura que foi Eduardo Mondlane. Então, Sr. Reitor e Dr. Castiano, os que pensaram, eu se tivesse a fazer uma proposta, é que a celebração de 2019 e 2020 devia ser, a partir da UP, dizer há valores da Primeira República que nós deitamos fora. Deitamos fora o bebê com água suja. E valores como a unidade, como a solidariedade, como o trabalho, como o sentido de pertença, têm que ser reconvocados. Há valores da Segunda República que, apesar de tudo o que estamos a assistir, ligados às injustiças, às corrupções, etc., são mobilizáveis em chave de futuro. A livre iniciativa, o diálogo como a participação e a ideia do consenso. Se eu tenho uma coisa a propor, é que façamos deste ano 2019 e 2020, em voto de Eduardo Mondlane, uma reflexão filosófica e política profunda para pensarmos numa terceira via, não de Giddens, não de Tony Blair, de Moçambique, e talvez Mondlane possa ser seu patrono. Obrigado. Muito obrigado, professor Severino Nogueira. E antes dos comentários do professor Castiano, damos uma forte salva de palmas a esta proposta de terceira via. Professor Castiano, seus comentários. Boa noite a todas e a todos. Eu queria dizer que ontem, quando telefonei para o professor Severino, no sentido de resumir um pouco a mensagem de hoje, ele não me falou da terceira via. Então, eu terei dificuldades em comentar essa terceira via. Mas queria tecer uns 4 pontos que, de facto, são umas reflexões que eu vinha desenvolvendo, a mistura, integrando o que o professor Severino acaba de falar. A primeira é que as universidades no mundo, e em África em particular, têm entre uma das suas obrigações
preservar o patrimônio intelectual que brota das suas margens, no interior das suas margens, no interior das suas fronteiras. As outras universidades africanas, dou exemplo aqui de Cabo Verde, Guiné-Bissau, estão a fazer um intenso trabalho de estudos sobre Amílcar Cabral. Estudos teóricos, incentivam teses, livros. No Ghana, um Nkrumah também é objeto de estudo. Não vou falar de Nelson Mandela há bocado. O nosso país, e em particular as nossas universidades, me parecem terem-se aliados da figura de Eduardo Mondlane. Parece que esta figura, até agora, é só recordada como um passado, às vezes como um espectro. Eu penso que é por isso que nós temos a oportunidade e decidimos retomar essa figura importante e usar essa figura para repensarmos o nosso Moçambique. Mondlane tinha uma expressão interessante que dizia Moçambique novo. O segundo comentário que eu queria fazer, agora já entrando em comentários, é em relação a um paradoxo que eu chamei Mondlane ao contrário. Ontem, ou seja, na era do Mondlane, ouvimos aqui o professor Severino falar, a violência contra uma violência maior do colonialismo era justificada. Ou seja, Mondlane, para o exterior, organizava um partido, ou naquela altura chamado uma frente, para revoltar-se contra os estados de coisas por via da violência revolucionária. Mas para o interior, como também aqui ouvimos, ele primava não assim tanto pelo termo diálogo, como foi dito, mas pelo termo debate. Tem uma ligeira diferença. Hoje, nós estamos no Mondlane ao contrário. Uma violência interna, desde 62, o ano em que nós nascemos até cá, o nosso país não conhece paz. Pelo contrário, temos uma política externa de paz, uma política para fora. Então, se nós destacamos Mondlane, esse lutar com Moçambique, principalmente na hipótese sociológica que o professor Severino acaba de levantar, que é a hipótese do debate, do diálogo, da palavra e do consenso, era para nos perguntarmos até que ponto esta insistência que ele fez para uma mobilização das massas, como era a altura, por via do debate, pode ser mobilizada para hoje. O que significaria institucionalizarmos o debate, o diálogo, como forma de existência em Moçambique? O terceiro aspecto, há uma poesia que é muito lida e que fez sucesso, que se chamou, de Sérgio Vieira, Quem há de ser o timoneiro depois da morte de Mondlane, publicada em 1971. Na segunda estrofe dizia assim: dos que vieram e conosco se aliaram, muitos trazem sombras no olhar, motivos ocultos, intenções estranhas. No segundo congresso da Frelimo, ainda em luta armada, um congresso organizado por Mondlane e que custou muito esforço de organização, porque insistia-se que ele devia estar no interior do país, devia acontecer no interior do país, quase que no teatro de guerra. Funcionou uma metodologia que o próprio Mondlane insistiu muito,
que era de purificação de fileiras. A partir daí, diz a história, a Frelimo, como movimento, frente de libertação, saiu renovada, saiu revigorada, porque das suas fileiras saíram aqueles que, como Jorge Rebelo dizia, traziam sombras no olhar e motivos ocultos. Hoje, as nossas instituições, talvez a própria Frelimo como a maior, impõe-se talvez também uma purificação de fileiras. O tempo é outro, como o professor Severino disse. Nós estamos num tempo neoliberal em que não é o sol que gira em volta do mundo, como se queria antes, mas é o dinheiro. Estamos num tempo digital, onde o dedo mais que a mão é que trabalha. A imagem, não a realidade, é que contam. A Frelimo e as outras instituições no nosso país não são uma ilha. Pensarmos lutar por Moçambique hoje e amanhã seria equacionarmos o que significaria essa purificação de fileiras. Em terceiro, em último lugar, quarto, eu queria dizer que o desafio de lutar por Moçambique passa por três ideias. Primeiro, e o que Mondlane iniciou a liberdade. Hoje, mais do que nunca, os nossos regimes correm o risco de serem cada vez mais autoritários, em que as liberdades dos cidadãos, liberdade de expressão, liberdade de movimento, liberdade, enfim, de existir, estão cada vez mais em perigo. O segundo, a reconciliação. Eu não falo da reconciliação entre etnias, falo da reconciliação entre os moçambicanos. Aquela que Mondlane, no seu Lutar por Moçambique, no seu livro Lutar por Moçambique, primou por defender. E por último, o desafio que também é sociológico, que é da justiça social. Então, se eu tivesse que rever aqui as hipóteses levantadas pelo professor Severino, primeira, que é a hipótese sociológica, portanto, que prima pelo debate, pelo diálogo, tínhamos que repensar o que significa a reconstrução das nossas instituições com base no princípio da palavra e não das armas. Na hipótese da história, ou hipótese histórica, o que significaria reequacionar a nossa reconciliação nacional, a reconciliação entre os moçambicanos, em que a tônica, repito mais uma vez, não são as etnias que nos dividem, senão as grandes diferenças violentas em termos econômicos. Se tivéssemos que discutir a hipótese epistemológica, onde o professor Severino fala da necessidade da ruptura epistemológica, queremos negociar nos nossos termos. Tínhamos que pensar como negociar com o mundo e estar no mundo sem sair dele, para que os interesses dos moçambicanos sejam os primeiros interesses a defender em relação àquilo que são os recursos que Moçambique possui. Mas a hipótese política, eu vou terminar com essa, levanta-nos muito mais desafios. Aquilo que o professor Severino chamou de futurologia, levanta-nos o desafio que o próprio Mondlane, no último capítulo do seu livro Lutar por Moçambique, nos coloca, chama-se mesmo Futuro, e ele começa por interrogar ou por afirmar que o Estado novo a construir, no Moçambique novo,
tem que ser um Estado novo, um Estado que se liberte do Estado colonial, que foi constituído não para servir Moçambique, mas para servir-se dele. Então aqui, nesse desafio futurológico político, nós temos que repensar como podemos reinventar um Estado moçambicano. E por último, talvez, como a terceira via, professor Severino, você não me disse nada, mas talvez aqui um comentário muito rápido, é dizer que Moçambique é um país que, pela sua historicidade, tem das experiências mais diversas. Alguns aqui na sala viveram no tempo colonial, temos experiência da vida colonial, depois temos a experiência daquilo que se chamou aqui a Primeira República, que é a experiência socialista, com os valores de solidariedade, que aliás se manifesta hoje com o desastre da Beira. E por último, temos essa experiência neoliberal, em que utopicamente o professor Severino põe a tônica no surgimento da predisposição para o diálogo e da livre iniciativa. Então, se tivéssemos que discutir essa terceira via, também teríamos que equacionar como é que essas experiências históricas que Moçambique tem, que constituem uma riqueza, podem fluir para a construção de uma verdadeira terceira via. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Castiano, pelos seus comentários. Então vamos agora abrir um espaço, como não podia deixar de ser, e como disseram muito bem os dois oradores, o mais importante agora é o diálogo, esta terceira via, a terceira via do diálogo. Então vamos dialogar com o professor Severino, vamos dialogar também com o professor Castiano, comentadora, e também podemos dialogar com o magnífico reitor, querendo, estando ele também posicionado ao lado dos dois oradores. Então teremos a primeira, a segunda e a terceira via. Portanto, o reitor será a terceira via. Eu posso ser a quarta. Ora bem, isto não estava muito... Não estruturamos. Podemos abrir uma primeira ronda, provavelmente 3, 4 questões, e depois passaríamos a bola para o professor Severino e o professor Castiano. E se tivermos tempo, poderemos abrir a outras rondas à medida que formos esgotando o tempo, então paramos. Pedia os colegas de protocolo, creio que há microfones que poderão circular. Muito obrigado, boa tarde a todos. Vou ser aquilo que costuma-se dizer, seguir a prisão. Quer dizer, prisão é dizer, agradeço imenso por esta aula de sapiência que recebemos sobre o Dr. Eduardo Mondlane. E eu vou colocar uma pergunta e no fim vou colocar um comentário. A pergunta é a seguinte: por que interpretamos lutar por Moçambique de Eduardo Mondlane como sinônimo do movimento Frelimo? Ou seja, aquilo que são os estatutos da Frelimo, entanto que tal, parece que estão a ser equiparados ao lutar por Moçambique. Portanto, não há uma forma de nós dissociarmos Mondlane da Frelimo ou Frelimo de Mondlane, tendo em conta que a Frelimo é uma união de 3 movimentos, só se calhar mais outros movimentos que ali não estão indicados. Em jeito de comentário, não sei se
os filósofos prestam para serem governantes? É que não estou a imaginar um Sócrates, por exemplo, como primeiro-ministro de Moçambique ou presidente de Moçambique. Obrigado. Muito obrigado. Está lançada a primeira questão. Bom. Há mais alguma questão deste lado? Ok. Bom dia a todos. Bom, como estamos? Boa tarde mesmo. Como estamos em ambiente acadêmico, gostaria de fazer uma questão mais relacionada mesmo com o ambiente que é a academia. Gostaria de saber qual é o papel da comunidade acadêmica na manutenção dessa ideologia de Eduardo Mondlane, que é de lutar por Moçambique. Como é que a comunidade acadêmica pode renovar esta ideia atualmente? Muito obrigado. Não disse o seu nome? Sim. Dieter Romário. Romário. Ótimo. Faz parte do grupo de Ronaldo. Mas alguma questão deste lado? Okay. Boa tarde a todos. Meu nome é Jordão. Lutar por Moçambique. Eu vejo isso como um grande desafio, mas gostaria de perceber dos poucos acontecimentos que nós temos visto daqueles que querem pôr em prática esta ideologia de Mondlane, que é lutar por Moçambique, acabam como acabam, permitam-me esse pleonasmo. E como então lutar por este Moçambique, numa vez em que os que pelo menos nós, como os mais jovens, os mais novos, aos que tentam lutar por este Moçambique, terminam como terminam, não é? Então, como lutar por este Moçambique? E não terminar. Como lutar por este Moçambique e não terminar como os outros terminaram. Mas, bom, podemos responder a esta primeira leva de 3 questões, depois passaremos para uma segunda leva. Eu penso que pode responder sentado, professor. Olha, eu vou começar com uma coisa. O colega aqui da frente diz que não sabe se os filósofos prestam para governar. Os filósofos não prestam para governar e esta não é a função deles. Recorrentemente, a gente ouve dizer aquele Castiano fala muito, quer ser o quê? Aquele Nguenha fala muito, quer... Nós não queremos ocupar nenhum outro lugar na nossa sociedade senão o lugar que nós ocupamos, de professores e de participar contribuindo com ideias. Nenhum de nós está a pensar a ser ministro de nada. E se alguém tivesse a ideia de pensar que íamos ser ministros, já pode ter a certeza que íamos recusar, e se já não recusamos, alguns de nós, esse tipo de funções. E é preciso que o filósofo ocupe devidamente o seu espaço, com intensidade, com proposta de debate de ideias, sem nenhuma velhidade, ser mais do que aquilo que somos. Por isso nós não prestamos para governar. Agora você que não é filósofo, até pode prestar para governar. E é justo que você faça isso. Agora, a outra questão que esta questão é muito importante, quer dizer, é muito importante porque é uma grande confusão que se faz quando a gente pega o microfone, a gente fala na televisão, é porque quer ser visto, quer ser nomeado ministro. Eu não quero ser ministro de nada. Não é essa a minha função. Não é assim que interpreto, não é assim que o filósofo devia interpretar o seu lugar, o seu espaço na sociedade. O que estamos a fazer é a função que o filósofo tem que ter numa sociedade. Agora, a outra questão é lutar por Moçambique igual a Frelimo. Sim, lutar por Moçambique é igual a Frelimo. Quando Eduardo Mondlane entra a participar na fundação da Frelimo, porque ele não faz sozinho. A gente diz sempre que ele é o fundador da Frelimo, mas havia o Denamo antes deles, havia os Marcinho dos Santos antes deles, havia os movimentos com muitos outros protagonistas. Mas a diferença é que ele tinha entendido uma coisa importante, é que a história africana tinha demonstrado que as micro-organizações para a independência não dariam frutos. Em 1961, tinha havido uma grande reunião no Ghana. O Ghana é o primeiro país a ficar independente. O Kwame Nkrumah, Chama Nyerere, Patrício Lumumba e etc.
A ideia que sai deste primeiro encontro, ainda chama-se Pan-Africano na altura, é que só grandes grupos e grandes organizações têm que ser apoiadas para chegar às independências políticas. E é nesta movência que em 62 Mondlane junta-se a outros para fundar a Frelimo. Então, sim, lutar por Moçambique era não lutar para grupo, etnia, movimentos separados, mas era lutar para o conjunto do espaço geográfico delimitado em Berlim e que nós, em 61, a chamada OUA, tinha sido assumido como espaço das independências políticas. Agora, o que você está a tentar dizer é, talvez a Frelimo de hoje não seja a Frelimo de ontem, mas isso é outro assunto. Que a Frelimo de hoje tenha prevaricado, tinha que mudar de orientações, está cheio de coisas que eu não quero pronunciar, de gajos que a gente nem tem coragem de olhar para a cara deles, isso é outro assunto. Mas a Frelimo, de que estamos a falar de 1962, essa Frelimo libertadora, era a Frelimo que significava lutar por Moçambique. Tá? Por isso, se eu tenho que ter uma afirmação neste sentido, sim, lutar por Moçambique era a união de esforços micros para criar um movimento coeso capaz de chegar à independência política de Moçambique, como foi o caso. Qual é a função da academia? O professor Castiano começou a responder, citando alguns exemplos, trabalhos sobre Amílcar Cabral, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, até nos países europeus, há muitos. Quer dizer que, mas trabalhar sobre Amílcar Cabral não significa sabermos tudo sobre Amílcar Cabral. Eu tentei, não sei se não fui claro na minha apresentação, que é, quando nós estudamos um pensador do passado, independentemente da disciplina que ele pertence, em ciência política, em sociologia, em história, em filosofia, o que nos interessa não é o passado dele, são os aspectos do passado dele que podem ser mobilizados para o nosso discurso futuro. Então as universidades não são museus. Se você conhecesse um bocadinho o que aconteceu em África, em 1956, há a primeira reunião, o primeiro congresso de pensadores e escritores africanos. E faz-se em Roma. 2 anos mais tarde faz uma segunda em Paris. E a partir dali, acho que o Meigo está ali em frente, ainda participou num desses congressos quando foi feito no Egito. E chamavam-se congressos pan-africanos. Esses congressos falharam por quê? Porque eram muito ligados àquilo que Michel Doris dizia, o espírito etnográfico. Era para conservar. O que nos interessa não é conservar Eduardo Mondlane. O que nos interessa não é fazer monumentos, fazer museus. Você conhece na 24 de julho. Na 24 de julho, ali no Jardim dos Madjermanas, tinha ali o Museu da Revolução. E dentro do Museu da Revolução ainda tinha o Volkswagen branco, que Eduardo Mondlane conduziu quando veio para aqui. O que é que vamos fazer com o Volkswagen branco agora? O que nos interessa é o que é que podemos mobilizar daquilo que foi o passado de Eduardo Mondlane para a nossa aventura histórica que é sempre virada para frente. É neste sentido, o reitor foi muito feliz de falar da utopia, o Castiano voltou a repisar o mesmo aspecto. Quais são aqueles aspectos do passado que podem ser mobilizados para a nossa aventura como geração em direção ao futuro? Em outras palavras, como podemos e devemos continuar a lutar por Moçambique? Não nos mesmos meios, nas mesmas modalidades, com os mesmos instrumentos, mas com instrumentos novos, adequados às circunstâncias em que nós estamos hoje. Está a dizer que alguém disse que aqueles que lutam por Moçambique terminam como terminam. Você está a falar de quê? De Eduardo Mondlane que morreu? Ou de Samora Machel que morreu? Ou de você que não vai morrer? Sabe, as revoluções nos países, o progresso das democracias, passou por mobilização de gente, por autodeterminação, por força, por energia. Se nós somos sempre cobardes até no dizer coisas que nós pensamos, não vamos ir para a frente. Claro que não se consegue nada sem sacrifícios. Você para estar sentado nesta cadeira de escola, ser estudante, os outros iam fazer outras coisas, você sentava, estudava, ou está na universidade a fazer alguma coisa. Como é que as outras sociedades avançam? Com esforços, com abnegação, com sacrifícios. E nem todos os sacrifícios têm que ser violentos. Nem todas as mobilizações têm que levar a resultados de violência. Mas aquilo que não vai dar nenhum resultado é a cobardia.
Se por detrás de dizer que não temos que fazer nada, você está a dizer que quer continuar a comer carapau, então continua com o teu carapau, mas você sabe que isto não vai mudar nunca. Estou a provocar, não é? Eu acabei, professor. Professor Castiano. O professor Severino já respondeu, mas 2 pontos que queria acrescentar. Este último, como lutar por Moçambique para terminar como terminar? A resposta é lutar por Moçambique para que as pessoas não terminem como terminam quando lutam por... Tá bom? Percebeu? Lutar por Moçambique para que as pessoas não continuem a terminar como terminam. Ou seja, de liberdade, de unidade ou reconciliação nacional, de justiça, sobretudo social. Isto precisa de novos combatentes. Um comentário sobre os filósofos e o poder. Bom, eu gostaria de ser um pouco ministro por algum tempo. Na minha situação atual não faria mal. Mas já agora, muito a sério, já dissemos aqui nesta sala várias vezes, o filósofo é amigo do seu tempo, tem uma cumplicidade, tem uma intimidade com o seu tempo. Ele vive intensamente o seu tempo. E este viver intensamente não é nos lugares cimeiros, é nos esgotos, lá onde caem as coisas. Mas águas sujas da cidade. O filósofo tem que estar atento a essas águas sujas da cidade, mas, ao mesmo tempo, preservar a possibilidade de dizer essas coisas em palcos. Portanto, nunca deve livrar-se desta possibilidade. É uma luta constante e é uma angústia. Não é fácil, é uma angústia permanente. Mas o filósofo vive angustiado com o seu tempo, com os desafios do seu tempo. Vive angustiado em perceber o tempo para que o amanhã seja talvez melhor. Então, não há ligação nenhuma com querer ser presidente. O Severino parece muito como um indiano, por acaso, né? Bom, então, para não terminar, ainda podemos ter, mas temos ali uma questão deste lado. Está tudo bem, temos ali outra questão. Tá bom, então vamos a estas 2 questões. Boa noite, boa tarde. Meu nome é João Vicente Manganha, estudante daqui da universidade. Minha preocupação está ligada ao conceito diálogo que o professor Severino aqui se referiu. O que acontece na nossa república é que verdadeiramente o diálogo parece ser conversa a 2 mesmo. E o futuro do país é decidido por 2 pessoas. Quero dizer isto que nas vésperas das eleições autárquicas, acho que 2 entidades, que é o presidente da República e o presidente do outro partido da oposição, decidiram que deviam mudar as formas de como se chega ao poder nas eleições autárquicas. Acho que não foi consultada nenhuma universidade, acho que não foi consultado nenhum grupo de sociedade civil, todo mundo ficou a reclamar. Mais tarde, as modalidades de nomeação dos governadores, acho que não há nenhuma universidade consultada nisso. E depois, vemos saber que as universidades, o nome da universidade ia ser trocado. E depois vimos uma publicação do jornalista Marcelo Mossi, que dizia que
um grupo dos professores da Universidade Pedagógica teriam escrito para a presidente no sentido de, pelo menos, preservar o nome da Universidade Pedagógica, porque o ministro da tutela não teria consultado aos docentes sobre a criação de novas universidades. Isto é, significa que nós estamos numa situação em que o diálogo Moçambique é mesmo falar a duas pessoas numa comunidade muito plural, multiétnica, multiconfessional, etc. Neste sentido, o que é que significaria lutar por Moçambique? Muito obrigado. Muito obrigado. Temos ali mais uma questão. Professor Vinícius, muito obrigado por estar aqui. O magnífico reitor não se lembrou de si, mas muito obrigado por estar aqui. Faz parte da Associação dos Amigos da Urbanização, que é a minha associação e está aqui a representar-nos. Boa tarde. O meu nome é Michael Sifa. Eu, na minha experiência pessoal, tenho a sorte de passar por 3 instituições que ensinam filosofia, não é, diferentes. E com as 3 diferentes uma da outra também. E tenho tomado várias experiências, não é? E nos últimos tempos, participando nos diversos debates, lançamentos de livros que tenho acompanhado, tenho notado que há um esforço por parte dos nossos mais velhos, não é? Citando os nossos professores ali à frente, de fazer com que os jovens despertem, não é? Usando daquilo que é a sua experiência acadêmica, daquilo que eles colheram ao longo dos anos e agora estão a expor para que uma nova camada, num novo tempo juvenil, possa ter perspectivas novas sobre o futuro. E este seminário de hoje é mais um. Mas o que eu tenho notado, em contraparte, é que parece que a juventude está a ser contraproducente, não é? Há um esforço de um lado para poder nos despertar, mas se formos a olhar dentro das salas nas universidades, nas diversas instituições de ensino, especialmente de filosofia, os jovens não falam, não é? Entre aspas, quero usar um termo mais do dia a dia. Os jovens não falam. Entras numa turma, e os professores sabem bem disto, apenas 2 ou 3 é que são interativos, é que procuram tomar alguma iniciativa, é que colaboram até com o professor para que possa alargar um pouco mais o ângulo de visão daquilo que ele está a transmitir. Porque o professor não é um deus do saber ou daquela disciplina, ele é mais alguém que está ali como guia. Mas então eu tenho ficado preocupado, sou jovem ainda e fico preocupado quando olho para uma turma de 60 estudantes, apenas 3 ou 4 são os mesmos que contribuem. O que está-se a passar? Se não têm coragem de abrir a boca na sala de aulas, vão ter coragem para levantar a voz na sociedade? Então aqui estamos, essa é uma responsabilidade nossa, jovens, não é? Eu estou a levantar uma crítica, é um comentário em relação a nós. Estamos aqui sentados, estamos a escutar, mas depois, qual é a produção disso? O que é que fazemos qual é o passo que nós damos? Então, é uma chamada de atenção para a juventude, porque somos nós que temos que levar esses ideais de Eduardo Mondlane que estão a ser trazidos agora, que estão-nos a ser interpretados, somos nós que temos que levar avante. Então, apelo aos jovens, temos que dar este passo, não são aqueles que já estão ali, já estão a transmitir, que vão efetivamente realizar aquilo que é o sonho para o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. Não é só na sala de aulas, aqui também há muitos jovens que não têm coragem de colocar questões. Tá bom, temos ali. Creio que será, tem o microfone, creio que será a última questão para depois. Também tem o mic. Boa tarde, chamo-me Gisela Angonha, sou estudante daqui da faculdade.
Por que não exaltar Eduardo Mondlane? Talvez porque hoje em dia, né, fomos alimentados que quem inicia um propósito tem menos valor do que aquele que termina. Fomos ensinados outras coisas que podemos perceber, conseguimos perceber hoje que algumas histórias não são verdadeiras. Hoje em dia se discute quem deu o primeiro tiro, mas nós fomos ensinados que foi tal fulano que deu o primeiro tiro. Então, acaba se ofuscando o Eduardo Mondlane, porque existem pessoas que vieram depois dele e encobriram, deixaram de lado. Então, lutar por Moçambique chega a ser algo estranho, porque dizem que nós já temos a independência total. Ouvi aqui a falar de que a paz, não existe uma paz interna, porque talvez façamos as coisas só para o inglês ver, para os outros verem. Estamos num país em que só tem valor aquele que luta por algo com armas, aquele que provoca terror, aquele que mata mais ou aquele que não foi morto. Por isso, nem todos que lutam por Moçambique terminam como terminam. Estamos aqui a ver. Nós estamos a lutar por Moçambique. Não estamos a terminar como os outros terminaram, apesar de que seja o fim de todos terminar. Tem valor aquele que luta por Moçambique com armas, que provoca terror, do que aquele que senta para dialogar. Nós não fomos ensinados isso. Dialogar, talvez seja como disse um dos que estava aqui, que disse, talvez diálogo é só para dois e não para um lugar igual a este. Nós não fomos ensinados isso. Fomos alimentados de que para ganhar uma causa é preciso forçar, é preciso aterrorizar as pessoas, amedrontar, intimidar, do que sentar e mostrar de que um país igual a Moçambique tem ideologias e merece independência. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, sim senhora. Muito obrigado. Muita determinação. A salva de palmas é para si, podia levantar-se para... e agradecer as palmas. Obrigado. Eu quero fazer um comentário ao que disse, não me lembro quem, sobre a participação nas aulas. Portanto, quero fazer um comentário ao comentário. E a questão pula em 3 alíneas. A primeira é que, e vou falar com um moço de barba branca, portanto, quase 60, né? E, portanto, falo, não tenho medo de nada. Falo. Esses que vão para a sala de aula e mais para fazer um curso de filosofia e não falam, e agora vou falar tipo mais velho, estão naquele grupo de pessoas que a todo custo querem um diploma. Também entendo, né? Quer ser N1, vai ganhar um bocadinho mais. It's fine. 2, quer ter um diploma por mimetismo, está a imitar. Eu quero ser como um Nguenha, doutor. Não sabe que Nguenha, ou N1, tem que ter substância. E essa substância, que está na regra básica das universidades, é ler. Se você não lê, não participa, não pensa, não faz operações mentais, analogia, comparar, sintetizar, analisar, etc., aí são chum. Vai ser tipo, vou dizer um palavrão que me permite minha barba branca, dogotela uma chimba. Não é nada. Então, eu sinto isso cada ano que passa mais e mais e mais. Eu comecei a dar aulas na escola secundária. 77, 78, não sei. Depois dei aulas na Academia Militar. Depois vim para aqui. Cada ano que passa eu fico assombrado, porque cada vez tem menos gente que lê, cada vez tem mais gente que é movida por que força não sei qual, mas na base do mimetismo. É só para pôr no cartão de visita doutor Filimone Manuel Mego, a chanchomo. Não tem substância. Esse é que é o ponto. E, portanto, se eu hoje quiser dizer o que seria lutar por Moçambique,
É um bocado. Vou fazer analogia, vou fazer um comentário que o Lívio fez. O Lívio diz que naquela apresentação entrevistou alguém sobre o Mondlane. Sabem qual foi a resposta? Mas também esse Mondlane, pá, como gostava de livros, só tinha que morrer. Como se gostar de livros fosse mau. Portanto, muitos de vocês, e permitam-me falar assim, não gostam de livros. Então, estão no grupo daquele senhor anticombatente que disse que o Mondlane tinha que morrer. Mas também gostava muito de livros. Quando a primeira regra, uma das da universidade, para além de time management, é ler. Ler, entender o que está escrito e fazer síntese e comparar e daí adaptar a nossa realidade. Aquilo que um bocado, não estou a falar de cor, mas aquilo a que se referia a falar de epistemologia. Como é que você convoca aquilo que Mondlane, naquelas 4 hipóteses, pôs, ou pelo menos que por hipótese o professor Onguenha pôs, para hoje? Se você não ler, vou fechar, isto é um bocado a minha parte de teatro, Dogodela Machimba, ponto final. Muito obrigado, Sr. Brito. Sim, obrigado. Eu gostaria também, começando por felicitar aqui os 2 oradores. Foi muito agradável estar e ouvir, portanto, aqui os vários ensinamentos. Entretanto, eu quero comentar um pouco acerca do tema lutar por Moçambique hoje, ou nos dias de hoje. De facto, constitui um grande desafio. É um grande desafio porque, se percebi bem também, e é aquilo que eu também acho que deve ser, estamos diante de uma sociedade que viveu épocas de muitos traumas, diante de gerações que passaram por traumas, e traumas profundos, traumas saídos do colonialismo, que foi muito bem descrito, traumas até, de algumas vezes, dos nossos hábitos e costumes tradicionais locais, traumas do monopartidarismo, portanto, do marxismo, traumas do nosso dia a dia, por onde andamos. Então, estamos diante de pessoas carregados, portanto, destes traumas, deste peso grande, que dificilmente facilmente podem ter o tempo suficiente e na calma suficiente para se concentrarem como se concentrou Mondlane, que teve algum período fora do país, e esse período provavelmente tem ajudado bastante do ponto de vista de sossego psicológico e de cultivar um pouco mais a sua mente para conseguir estar numa sociedade, portanto, nessas condições. E ele queria alterar. Então, tudo que tentamos fazer é complicado. Os mesmos que antigamente, portanto, eram ligados a movimentos e processos autoritários, mais tarde passaram a ser os professores da democracia. Democracia é totalmente o oposto, portanto, dos outros movimentos autoritários, como o socialismo, o marxismo, ou como o colonialismo, por aí em diante. Então, é totalmente oposto. Então, temos este como grande desafio, mas é uma barreira que possa ser ultrapassada. Então, a única saída que nós temos mesmo é continuar a formar e mexer com as mentalidades desta nova geração e gradualmente aqueles que tiverem acesso, portanto, a esses encontros, a esses sítios onde se possa influenciar, para pouco a pouco ir alterar. Porque se não é diálogo, portanto, se calhar entre surdo e mudo.
é de algo que a informação, a mensagem não passa. Então precisamos de mexer a outro nível. Não ao nosso nível, se calhar. Nosso nível, logicamente, vamos cultivar. Então este é o comentário que eu queria fazer para dizer que estamos amarrados a processos de mentalidades muito armadas por causa do totalitarismo passado que eles transportam e carregam e a seguir travam e impedem todo tipo de progresso. Obrigado. Muito obrigado, professor Brito. Então, professor Severino, professor Castiano, sou mesmo para finalizarmos e terminarmos a nossa jornada. Bom, as últimas palavras que eu queria dizer é em torno de uma pergunta aqui que eu acho pertinente, que é o que significa lutar por Moçambique, tendo como a dimensão o diálogo. Há um texto escrito por Oscar Monteiro que faz uma avaliação do papel de Mondlane naquele livro de Todos Faz um País. Ele diz assim, começo a citar: incorporar o debate como componente de uma luta a despeito da sua forte componente militar, com o correlato culto do comando e da obediência, foi a inovação ou a grande inovação de Mondlane. Quer dizer, incorporar o debate. E eu queria voltar ao nosso problema aqui. Nós estamos a falar de diálogo, mas no tempo do nacionalismo não era esse termo que se usava, era debate. Debate significa discutir uma questão até ao fim, até a sua exaustão. O diálogo pode até parar entre dois indivíduos sem conclusão, mas desde que continuem a falar. Então, é uma dimensão que nós tínhamos que ver como institucionalmente, nessa terceira via ou república, ou o que quisermos, como é que o princípio do diálogo e debate, porque houve um diálogo aqui num dos eventos de 3 minutos, não é? Não era isso, não eram 3 minutos. O debate até as questões esgotarem-se. Sim, eu sei. É para não terminar como terminamos. Então, nós temos que discutir isso no espírito mesmo de lutar por um Moçambique dialógico, ou que debate sobre si mesmo. Não é? Eu penso que é o maior fruto que podemos tirar de hoje em diante na continuação desses debates. Há países que têm experiência na organização de um Estado que se baseia no princípio do debate até a exaustão para problemas fundamentais. Isso é possível fazer. Então, eu penso que para a juventude que não lê, mas que vamos incluindo no debate do professor Megos, este é um desafio muito importante, discutir o vosso Moçambique do amanhã, que não volte à guerra. Um Moçambique que, sobretudo, na mesa do debate, desarme as mentes, não só as mãos. Não é? E o que isso significa, construir um país desses? Eu vou tentar não ser longo, mas tenho 5 pequenos pontos, vou um atrás do outro. O primeiro, eu quero voltar a uma coisa, porque o Castiano terminou dizendo que eu sou parecido com o Eduardo Mondlane, aquele ex-presidente. Eu tive na minha vida recente, tive um momento de pânico. E foi quando alguém me aproximou e sugeriu que eu fosse reitor, como sou agora, de uma instituição privada. O Castiano é testemunho disso. Você é reitor, o que é que eu vou fazer? Como é que isso funciona? A administração, a gestão. E passei mesmo um momento difícil antes de tomar a decisão. Eu gosto de ensinar, sei ensinar, sou filósofo e gosto de ser filósofo. Mas isso não faz de mim uma pessoa capaz de administrar, nem de gerir, nem de governar um ministério, ainda menos um país.
é muito importante quando a gente tem capacidades, a gente tem conhecimento de alguma coisa, investir-se nessa coisa. Porque aí você pode ser bom. E você, bom numa coisa, pode ser extremamente mau quando você passa a fazer uma outra coisa para a qual não tem preparação. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa é a questão das possibilidades. Quando eu sou investido numa missão, serei à altura de trazer uma contribuição substancial para isso. O professor Ferrão foi ministro de Educação. Trouxe muitas ideias e começou a dizer vamos reformar a educação. Mas a máquina não seguiu. Não estava em condições de traduzir em prática um certo número de princípios e de valores que tentou meter em prática. Então, você, por quantas boas ideias possa ter, quando não tem condições práticas para transformá-las em realidades, isso provoca frustração, até um apreço negativo que acaba obscurando aquilo que você fez antes e o que levou a ser nomeado para a função que você está a exercer no momento. Por isso, quero dizer, há aqui uma confusão muito grande. A gente vê uma pessoa, um professor, aquele tipo parece inteligente, fala bem, e logo a seguir a gente pensa que pode ser ministro. Não. Não é esta a nossa missão. Não é essa a nossa vocação. Há pessoas que têm mais competência do que nós, até menos inteligência, menos brilho. Mas essa pessoa pode ter maior capacidade para ser aquele cargo que eu. E por isso a minha veleidade, a nossa veleidade, a veleidade, gostei muito da expressão do Castiano quando diz que o filósofo é amigo do seu tempo. Mas ser amigo do seu tempo significa investir-se lá onde você se encontra. Agora, uma grande anomalia na nossa sociedade é que há lugares em que você não tem condições de sobrevivência suficientes e é obrigado a mirar, a cismar por lugares porque vão dar aquele conforto necessário, enfim, mas que não é de facto o aspecto ideal, e quero repetir aqui nos mais novos, porque sistematicamente já vê a mesma coisa. Não é vocação de todos ser ministros, ser reitores, ser diretores, é preciso que cada um descubra a sua vocação e faça tudo o que é possível para a sua autorrealização e uma contribuição social na sociedade que é dele. E ministros numa sociedade são muito poucos, presidente é só um, não podemos todos ser presidentes, nem todos ser ministros. Isso não tem que ser a preocupação, nem a busca essencial de cada um de nós. E se repito isto é porque penso que isto tem muita significação. A segunda coisa que eu notei aqui é a questão do monólogo que foi invocado ali atrás. Há uma revista, quando nasceu a filosofia intercultural, há 20 anos atrás, ela teve como título Polílogo. Polílogo. Em francês é polilogue. Exatamente porque um monólogo pode ser um monólogo a dois. Podemos estar todos juntos, mas cada um a falar para si, sem nos ouvirmos. O diálogo supõe que não só ouçamos o que o outro nos diz, mas que nos deixemos condicionar e modificar por aquilo que o outro pode ter como opinião. Mas a democracia, o valor fundamental, não se resume no diálogo, vai até o consenso. O consenso significa aceitar mesmo continuar a pensar que tenho razão, mas para podermos militar em direção a alguma coisa que nos fosse avançar, renunciar às minhas próprias ideias. É assim que as nossas famílias vivem. Qualquer homem que tem uma mulher em casa, ou qualquer filho que tem pais em casa, sabe que muitas vezes, para podermos continuar como família, somos obrigados a continuar a pensar que a minha mulher não tem razão, o meu marido. Mas se queremos ser família, temos que renunciar a certas coisas para continuarmos esta unidade de ir para frente. E se isto falha numa sociedade, ela só pode ser uma sociedade de discriminação, de violência, e todos nós conhecemos. Mas quero acrescentar uma coisa. Quando eu digo que nós estamos na curva e, em vez de entrar na democracia, entramos no individualismo, eu podia acrescentar um aspecto. Há pouco tempo atrás fui fazer uma conferência na Escola de Formação de Juízes. E estava lá um juiz que levantou a mão e diz-me assim: existe um cartão vermelho contra os juízes? Eu respondi: não. O cartão vermelho não é contra os juízes. É contra o erro que nós metemos na curva. Uma sociedade democrática supõe, por aquilo que sabemos até agora, a divisão de poderes. Quando esta divisão de poderes não existe, quando há um poder que rege os outros todos, os outros que estão em baixo não têm a liberdade de fazer de uma maneira clara e exaustiva aquilo que são supostos fazer. Então, tudo está em águas turvas. E aquilo que você está a dizer, quando diz que 12 indivíduos dialogam e tomam decisões para todos nós, isso é contrário ao aspecto de democracia. Eu continuo a dizer e a martelar, nós, para termos um país democrático,
O Castiano diz: temos que desarmar as mentes, temos que ser pessoas democráticas, na cabeça delas próprias, nos movimentos, partidos políticos, nos seus próprios interior. E o que você pode constatar é que o que você nota como falta de diálogo e de democracia não é simplesmente no país, é dentro dos partidos políticos. Se você olha a adição de cada um deles, há um déficit de democracia muito grande. Mas mais do que democracia, mais do que debate, mais do que diálogo, de consenso. Aceitar que para irmos para frente temos que aceitar renunciar a certas ideias que nós temos para que o valor do conjunto possa ir para frente. A quarta coisa, estou a acabar. Estava aqui com vontade de dizer uma coisa sobre o primeiro tiro que se deu ou que não se deu. Eu disse uma coisa simples no princípio. A história não tem nada a ver com o passado, mas com o futuro. Quando fez a história da Primeira República e pretendeu-se que Eduardo Mondlane fundou a Frelimo, Chipande deu um tiro, que não sei se deu algum tiro alguma vez na vida dele, o que se pretendia nessa altura era dar uma substância àquela ideologia que se pretendia construir a Moçambique. Hoje, no Moçambique de hoje, se voltarmos ao mercado das ideias, ao mercado dos fatos históricos, a associação que vamos fazer destes fatos não vai corresponder àquilo que fizemos no passado, porque a orientação é diferente. E isto não é moçambicano. O mundo inteiro. É por isso que nós continuamos a escrever livros sobre o Império Romano, sobre a Grécia, sobre o Egito. Quantos livros já saíram? A reinterpretação que fazemos é sempre em função dos valores de hoje e daquilo que pretendemos construir. Não foi Moçambique ou a Frelimo que errou nesse sentido. É a maneira de escrever a história que secunda aquilo que se pretende trazer. Tá? Agora, se ele deu ou não deu o tiro, isso não nos interessa. Até podíamos ter escrito que deu 10 tiros de uma só vez. Não mudava absolutamente nada. Eu quero ter... A última coisa que eu quero dizer é a conversa que depois o Meigos e o Castiano retomaram. Quando dizem os jovens não leem, e a pergunta que começou foi: os jovens não se empenham. Aquilo que é importante para uma juventude, para uma geração, são as causas que ela milita a defender ou a construir. Aquilo que é pior para mim, na geração em que nós estamos, não é o fato que a gente fala ou não fala na sala de aulas, é sermos uma geração sem causas. Eu estava a pensar outro dia, alguém falava da geração de 60... Como é que é? A geração de 60... Como é que é? 2 de março. A geração de 8 de março. A gente diz que a geração de 8 de março foi uma geração perdida. Ao contrário. As pessoas foram obrigadas pela conjuntura política da altura, mas aquelas pessoas que foram para as províncias, para os distritos, ficaram muito mais militantes pela causa de Moçambique do quanto nós sejamos hoje. O grande problema que nós temos hoje, e aquilo que Eduardo Mondlane tenta ensinar a lutar por Moçambique, é que uma vida sem causas é que é uma vida perdida. Quando a gente não tem outras causas, senão o hambúrguer, ou a dança, ou a discoteca, ou não sei o quê, a gente é completamente vazia de coisas. E lutar por Moçambique me parece uma causa suficientemente boa e forte que mereça que nós militemos por ele. Eu, de vez em quando, digo às pessoas que falam de luta de libertação nacional, a única coisa que lhes envejo é que em 62, na década de 60, era fácil saber quem era o inimigo. Era fácil saber, não quer dizer que todos tivéssemos coragem de fazê-lo, mas hoje, identificar aquilo pelo qual temos que lutar e ser aptos e corajosos a militar por isso, é muito mais importante, mas é muito mais complicado. E uma causa que Eduardo Mondlane nos propõe, eu quero repisar, é que depois do desastre da Primeira República, por toda uma série de razões, depois do desastre que assistimos da Segunda República, me parece que a causa que Eduardo Mondlane nos traz, eu quero repisar isto, é pensar numa terceira via, que capitalizemos os valores positivos de solidariedade, de trabalho, de unidade, de moçambicanidade unida, capitalizemos os elementos de democracia, apesar de ainda serem a ser aprofundidos, da iniciativa de sermos capazes de dar uma contribuição nossa para o bem comum. Esses valores associados podem, sem irmos buscar do exterior da nossa experiência, nós somos capazes de criar. Eu chamei isto a terceira via, terceira república, o que quisermos. Mas me parece que lutar por Moçambique, causa Moçambique, apropriando-nos daqueles valores que atravessaram a nossa própria história, pode ser uma contribuição enorme
que Eduardo Mondlane pode nos trazer para aquilo que pretendemos construir como utopia e como futuro. Estou cansado, agora chego, vou embora. Muito obrigado então pela vossa presença. Fizemos assim esta primeira sessão. Haverá muito mais ações, haverá muito mais reflexão. Muito obrigado pela vossa presença. Bem-ajam. Tenham causa. Lutemos por Moçambique.